seus clientes, quando fazem o processo de certificação, eles reclamam muito ou não? Como que é? Qual que é a dificuldade que eles têm lá? Reclamam bastante. A primeira coisa que eles perguntam é quanto tempo demora. Eu acho que é a pergunta que eu escuto todo dia, na verdade. A primeira pergunta que o cara me liga e fala assim: ô Carrinho, tudo bem? Tudo bem. Eu preciso certificar um produto. Eu falei: legal, vamos ver. Ele fala: mas quanto tempo demora? E isso é uma questão complicada. Mas é bom, a gente tenta dar uma ideia de tempo, na verdade, o processo de certificação, né? Mas eu digo que com todo o processo, né, de serviço é uma troca. Então, para eu poder fazer uma análise de um relatório de ensaio, por exemplo, eu preciso do relatório de ensaio, não tem como, né? E aí tem duas formas. Alguns não têm o relatório de ensaio, então tem mais esse tempo, e alguns, né, alguns importadores acabam saindo um pouco na frente, porque às vezes o fabricante lá fora já tem os ensaios. Até uma dica, importador, que você for negociar lá com o pessoal e é um dispositivo médico que precisa de certificação, já coloca isso no contrato, preciso dos relatórios de ensaio, porque depois é uma briga, né? O cara não manda e tudo mais. Mas, enfim, mas se a gente pensar que ele precisa fazer um ensaio aqui no Brasil, por exemplo, o máximo que ele vai, o mínimo que ele vai ter que esperar são 60 dias para ter o relatório de ensaio na mão. Então, olha só, né? Então, por isso que depende um pouco a resposta. Mas se ele já tiver o relatório de ensaio na mão, a próxima etapa, né, eu já posso fazer análise do relatório, mas o próximo gargalo que eu vou ter é a minha auditoria de fábrica. E aí depende muito da cultura de cada país que nós estamos falando. Se a gente falar da Europa, o europeu gosta de se preparar para o processo de auditoria. Então, eu não consigo agendar uma auditoria para a semana que vem, por exemplo. Ele vai pedir pelo menos um mês, porque ele vai querer saber quais os requisitos, o que vai implicar, e aí eu vou conseguir chegar lá. Na China, esse processo é um pouco mais rápido. Eles, né, em 2 semanas eu já consigo agendar uma auditoria. Mas nos Estados Unidos também é um pouco mais moroso. Então, vamos pôr aí mais um mês para eu poder fazer o processo de auditoria. Eu tendo todos os documentos em mãos, aí o nosso processo interno é relativamente rápido. Né? Em 1 semana eu consigo te dar os retornos e te dar as demandas que vocês precisam, né, sobre a documentação. Mas um tempo bom, Roberto, de certificação, eu diria que nós já vivenciamos, foram de 3 a 6 meses. Isso é um tempo bom. Porque, às vezes, tem muitos pontos que precisam ser alinhados, né? Às vezes, o fabricante tem que adequar um documento, adequar um gerenciamento de risco, mandar o gerenciamento de risco. Eu percebo também que, às vezes, o pessoal de fora tem um certo receio. Ah, vou mandar meu documento, mas, poxa, isso aqui é a alma do meu produto, vou mandar assim, né, para vocês, né? Então, é isso. Então, se for a questão do tempo, vai depender um pouco de alguns fatores, se tem um ensaio ou não, o quão pronto está a documentação daquele requerente, daquele solicitante, mas eu diria que um tempo aí razoável, que a gente já vivenciou, 3 a 6 meses ali é um tempo mais ou menos. E é importante também ressaltar o seguinte, que diferentemente da solicitação de certificação de boas práticas, na questão do certificado de conformidade, a gente só consegue dar entrada no pedido de notificação ou de registro com o certificado em mãos. Então, em regulatório, a gente sempre faz a contagem do prazo para trás, nunca para frente. Então, eu preciso ter o produto registrado, notificado na data tal. Bom, você começa a contar os prazos para trás. Por exemplo, vou fazer uma pergunta para você. O produto não foi testado, é um produto novo. Você precisa de amostra do produto? Quantas amostras você precisa de produto para poder trazer para o Brasil, por exemplo, e fazer o teste no laboratório? Legal, essa é outra pergunta importante, porque, às vezes, o que acontece também? Às vezes, o cara aqui no Brasil, ele até tem um contato bom lá fora, sabe? Mas o que acontece? Ele quer trazer partes e peças e montar no Brasil. Porque ele acha que é mais rápido, porque acha que a tributação é menor, por diversos motivos ele quer fazer isso, certo? Só que ele tem que entender que, nesse momento, ele virou fabricante do produto, né? Então, todos os ensaios ele vai acabar submetendo aqui no Brasil também. E aí que é o ponto, ele vai precisar de uma amostra. No mínimo, uma amostra ele vai precisar, né? Mas isso, se nós formos nas condições perfeitas de temperatura e pressão ali. Mas eu sempre falo para eles, e se queimar a sua amostra durante o ensaio, você faz o quê? Você vai tirar a sua amostra para consertar a sua amostra? Então, às vezes, essa questão de ensaio é, de fato, um item bem peculiar. Tem empresas que só têm aquele protótipo para ensaiar, né? É um protótipo mesmo, ele acabou de criar aquele produto, né? Então, eu diria que uma amostra seria legal. Mas, quando é alguém de fora, quando é um importador, a nossa sugestão para eles é, tenta primeiro ver se você não consegue já ter esses ensaios prontos lá. Por uma questão de assumir a responsabilidade. Se der um problema de ensaio aqui e for na mão do importador, como que você vai atuar na amostra? E se o cara lá der problema, ele é o fabricante. Queimou a fonte, pô, ele que projetou a fonte.
ou pelo menos as especificações que a fonte deveriam ter, né? Então, esse que é o ponto, né? A amostra, eu não preciso ter uma amostra aqui no Brasil para certificar, né? Então, resumindo, se eu for importador, eu já tenho relatório de ensaio, eu não preciso ter amostra aqui no Brasil. Eu vou precisar dos relatórios de ensaios válidos para poder fazer a análise, né? Esse que é o ponto. Aí entra na questão de ser um laboratório acreditado, né? Se aquele projeto que foi ensaiado é o mesmo que está sendo produzido e assim vai. Existe muito problema de versão de norma, né? Antes existia mais o problema. Então, as normas são definidas pela IN 116 da Anvisa. Então, a Anvisa ela faz uma lista das normas lá e ela coloca as datas vigentes, né? Vigente é o seguinte, quando vai entrar em exigência, né? Em vigência aqui no Brasil. Hoje está melhor essa questão, porque é o seguinte, vamos dizer que a Anvisa colocou uma norma lá, né? Que a versão dela, a edição é 3.2, e o fabricante lá fora já tem a versão 4. Ah, eu posso aceitar? Posso, porque na resolução e na portaria do Inmetro, fala que se o fabricante tiver uma norma mais recente, eu posso aproveitar. Então, ou seja, eu não vou fazer um downgrade para ele poder, não, se ensaia na nova norma, eu não quero, eu quero na norma antiga, né? Então, não precisa. Antes era um dilema, porque ele tinha que ensaiar exatamente na norma que ele tinha. Agora não, ficou melhor isso, né? Então, eu sempre tenho que usar a norma vigente. E isso gerou, através da IN 116, a nova portaria, vamos dizer que eu tenho um certificado hoje, certo? Está válido. E vamos dizer que ele vai mudar até o final do ano, para a nova versão da norma, nova versão. Então, eu já começo a exigir dele a nova versão da norma, né? Então, eu tenho sempre que exigir do fabricante que ele esteja antenado com a atualização das normas. Então, gente, não adianta ficar só esperando o input na hora do momento de certificação. O momento de certificação hoje é todos os anos, é todos os momentos, né? Então, se teve uma atualização de acordo com a IN, porque é assim que a Anvisa se comunica com o mercado de atualização de norma, é importante estar antenado se não existe uma norma nova, né? Por exemplo, uma norma que está entrando em vigor agora, que nós estamos cobrando dos nossos clientes, é uma norma de usabilidade, né? Tem a 62366, né, que fala exatamente no ato lá do software, ela já tem uma versão -1 de 2015. Então, essa versão nós já estamos cobrando dos clientes. Por quê? E cobrando agora, porque ela vai entrar em vigor a partir de dezembro desse ano. Então, ou seja, em janeiro já tem que estar com o certificado atualizado. E aí eu mando lá para o Roberto. É importante também ressaltar o seguinte, que se você tem, por exemplo, um teste, você tem um certificado, um test report lá, um relatório de teste, e um certificado com base na norma X, versão 1, e quando a Anvisa for analisar o teu produto já está na versão 2, a Anvisa ou ela vai exigir o certificado da versão 2, ou ela vai indeferir o teu processo. Então, ela quer, no momento da verificação do processo, pelo técnico da Anvisa, ela quer que o certificado apresentado seja o certificado da versão mais recente. É por isso que o Marcelo está falando que ele cobra antecipadamente. Porque não é só uma questão da cobrança antecipada, a questão é que, depois desse prazo todo que ele falou, a gente precisa se apropriar disso, montar o processo e mandar para a Anvisa. Então, no momento em que o técnico da Anvisa descer os olhos, deitar os olhos sobre o processo, esse processo ele tem que estar com documentação atualizada. O que me leva a uma outra pergunta para você. Por exemplo, produtos importados, ou mesmo produtos nacionais já testados. Então, você tem lá um test report, você tem um relatório de teste. Esse relatório de teste ele tem um prazo, ele tem um tempo de vida máximo, ou seja, depois de 2 anos a Anvisa não aceita, ou o Inmetro não aceita, ou posso ter um teste feito há 5 anos atrás e vai ser aceito ainda? Boa, essa é uma pergunta também que, antigamente, tinha outras portarias. E essas portarias estabeleciam um prazo para você utilizar um relatório de ensaio que você fosse receber. Então, a portaria, antigamente, não é a vigente, tá, gente? Antes, ela preconizava um ensaio de até 2 anos. Mas isso, com a portaria chamada Portaria 384, ela derrubou isso. O que ela fala, a portaria? Ela fala o seguinte, que no momento do processo de certificação, vocês têm que estar com as normas vigentes, ou seja, as vigentes, ou que está na IN 116, ou mais atual, né? Então, a 116 é a base, menos que ela não dá. Você tem que ser uma versão a mais atualizada, ou pelo menos aquela lá, né, para você poder fazer o processo de certificação. Então, essa questão de ter validade do relatório de ensaio não existe mais. Qual que é outro ponto que nós observamos também? É se o projeto, se o produto ensaiado é o mesmo que você tem no processo produtivo, né? Então, não adianta você ensaiar um produto A e no processo produtivo você incrementou outras coisas lá, né? Então, ou seja, aquele ensaio,
ou ele deve ser reavaliado ou reensaiado, né, em algum momento, para ver se aquela nova versão do produto ainda está válido com aquele relatório de ensaio. Né? Eu costumo brincar, eu falo que isso é o que a gente chama na área regulatória de consistência documental, ou seja, o que começa aqui tem que terminar ali. Então, é a máquina de fazer linguiça. Né? Eu falo, você enfia um porco de um lado, não pode sair um boi do outro, não tem essa mágica. Você enfia o porquinho de um lado, tem que ser linguiça de porco do outro. Né? Não tem jeito de você enfiar um porco aqui e sair um pernil de boi do outro lado. Isso às vezes acontece, às vezes em boa parte você vê empresas vendendo coisas que não é exatamente o que está certificado ou registrado. Ao longo do tempo elas vão aperfeiçoando seus processos, seus produtos e deixam as coisas de lado. O que me leva a uma próxima pergunta. Você emitiu um certificado de conformidade. Eu queria saber se esse certificado tem prazo de validade e, 2, em que condições o solicitante tem que voltar para você e falar para você, olha, eu preciso saber se eu preciso emitir um novo certificado. Legal, o certificado o projeto de um produto, ele é um projeto vivo, então ele sofre alterações, serve novos planejamentos, novos planos ali, às vezes de aplicação ou alteração, e até às vezes uma mudança de tecnologia mesmo em si, né? Então, o certificado hoje, pela Por 384, ele não tem mais validade, ele não vale por 5 anos como era antigamente, né? Ele se mantém ativo desde que o organismo de certificação, o OCP, né, como a AQC, por exemplo, faça os processos de manutenções dele. Né? Então, ele tem uma data limite ali, que é até 15 meses para poder fazer o processo de manutenção. Então, como que nós trabalhamos? Nós mandamos o comunicado, olha, o certificado vai está no período de manutenção. Então, ele só se mantém vivo se você fizer a manutenção. Em qual condições eu reviso o certificado? Eu reviso quando tem revisão de projeto. Olha, eu fazia assim, agora eu faço assado, eu mudei uma placa, eu mudei o gabinete, eu mudei, né, alguma coisa, um display, por exemplo. Ou numa situação de revisão de norma, né, uma atualização normativa, que ele me manda um novo relatório de ensaio, por exemplo. Aí eu emito uma revisão daquele certificado e entrego para ele. Né? Então, só não esqueço, né, Roberto, de submeter o novo certificado para a Anvisa, porque senão vai ficar uma coisa discrepante no mercado. A gente estava até conversando sobre um caso, antes de entrar aqui, que o cliente recebeu o certificado, mas esqueceu de mandar para a Anvisa. A Anvisa, depois de um tempo, fez o quê? Foi lá e cortou o registro. Uma pergunta para você. Aliás, não é nenhuma pergunta. Você pode explicar para a gente um pouquinho essa questão do laboratório acreditado? E sobre o ILAC, o que é o ILAC, o que é a acreditação de um laboratório? Legal. Essa é uma questão importante para os importadores, por exemplo. Né? Então, por exemplo, hoje, o Inmetro, assim como nós somos acreditados para oferecer o serviço de certificação, os laboratórios também são acreditados. E eles são acreditados por normas. Né? Então, por exemplo, 60601, ele é acreditado para aquela norma. 60601-1-2, ele é acreditado para aquela norma. Né? Seguinte, o Inmetro, ele é um signatário de reconhecimento mútuo do ILAC. O ILAC é uma agência maior, né, um instituto maior, no qual tem vários signatários. Em uma linguagem menos técnica, são os Inmetros dos outros países, né? São os agentes reguladores dos outros países. Então, por exemplo, o agente regulador da China é o CNAS. Então, ele é um signatário do ILAC. O Inmetro também é um signatário do ILAC. Então, esse acordo de reconhecimento é o seguinte: os laboratórios que o ILAC acreditar, né, tiver o escopo acreditado, o Inmetro aqui, ele aceita. Por que ele aceita? Porque ele está dentro desse acordo de reconhecimento mútuo. Né? Então, olha, o CNS acreditou lá, é a primeira coisa que a gente faz. Quando você recebe um relatório de fora, o pessoal da parte técnica entra no site do CNAS e procura lá, laboratório, o que nós pegamos? O endereço e o nome do laboratório, né? Ele vai bater a acreditação lá. O que eu faço depois? Eu vejo a norma que ele ensaiou e vejo se a norma está lá. Né? Basicamente isso, cara crachá. Então, é por isso que existe, às vezes, né? Às vezes algumas pessoas entendem que é um benefício do pessoal de fora. Não, é que o pessoal de fora já fez a concepção do produto pensando nas normas e nos ensaios. Né? Então, eu acho que uma mudança boa aqui no Brasil quando vocês fizerem um produto, o fabricante nacional também já sair com essa coisa. Né? O que acabam utilizando é o processo de certificação para adequação do produto. Então, acaba onerando, porque
o ensaio de certificação ele é mais caro que um ensaio, por exemplo, para você ver um ensaio da adequação. Vai ter indas e vindas e vai ter frustrações, né? Porque se ele entrou no processo de certificação, e o que ele está esperando? O certificado. Mas se ele está num processo ainda de adequação, não vai sair o certificado, né? Ele vai ter que adequar, volta, vai, volta, né? Então, seria uma boa prática fazer adequação. Tudo, né? Então, por isso que é assim, tem esse acordo, e esse acordo é importante, usem isso, né? Mas é aquilo que eu falei, faça um contrato com o fabricante e coloca lá. Não façam só o valor. Porque às vezes a pessoa fala, não, vou comprar esse produto por um valor bom, vai ser bom no mercado, tecnologia é fantástica. Já vi muitos projetos morrerem, porque quando a gente começou a comunicação com o fabricante, falou assim, me manda o seu relatório de ensaio. O cara falou assim, não vou mandar. Me manda o seu gerenciamento de risco. Não vou mandar. Eu falei, então, como que nós vamos certificar? Né? Mais ou menos isso. Lembrando que essas exigências elas são multilaterais, né? Quer dizer, não é só... Como brasileiros, eu sei que vários de nós temos várias críticas às coisas do Brasil, mas tem que lembrar que as exigências na área técnica, nesse ambiente técnico, elas também são feitas lá fora. Ou seja, se quiser exportar um produto brasileiro, você também tem que atender um caminhão de normas. Então, assim, o que o Brasil faz aqui não é muito diferente do que acontece no mundo, né? É claro que todo o país, eu falo que na área regulatória, uma das funções da área regulatória também é um pouco de proteção de mercado do país. Então, claro que todo o país sempre tem suas particularidades, suas peculiaridades, mas, em grande parte, os países pedem as mesmas coisas. Eu tenho uma outra pergunta para você, que é a seguinte, muitas vezes a gente recebe um certificado que fala do acessório A, B e C, mas quando o pessoal me manda o manual para fazer o registro na Anvisa ou a notificação, você percebe que nem sempre essa relação bate. Como é que a gente trata isso? Isso é fundamental, porque às vezes o acessório faz parte do projeto de segurança do produto, né? Dependendo do tipo de acessório, se a gente falar de uma parte aplicada, por exemplo, né? Tem até ensaios que levam a parte aplicada. Então, o primeiro ponto, quando o fabricante ele quer incluir até um acessório, né? Isso é importante que esteja relacionado os acessórios no certificado de metro, para depois a Anvisa não perguntar para ele, olha, mas cadê esse acessório aqui? Cadê esse tal coisa, né? Então, aí é cara crachá também, está lá. Mas qual que é o outro ponto que nós vamos avaliar? É a questão de risco daquele acessório. Precisava ser ensaiado ou não? Precisaria estar dentro do sistema ensaiado, né? Então, ou seja, você pega só o produto, a fonte e aquele acessório X ou Y, né, que foi ensaiado junto. Então, a gente vai fazer uma avaliação de risco se aquele acessório impactaria ou não no resultado de ensaio de segurança elétrica ou uma perturbação eletromagnética, por exemplo. Né? Então, é crucial que esse acessório esteja listado, né, se ele quer de fato, e até mesmo questão de concorrência. Já vi muita gente assim, olha, a licitação pediu lá, mas tem que ter esses acessórios. Aí o cara manda o certificado, né, às vezes não bate, né? Uma outra pergunta que eu tenho para você sobre acessório é o seguinte, quando um acessório é de uso exclusivo, a Anvisa entende que ele pode ser registrado com o produto principal. Mas você tem fabricante só de acessório no mundo, por exemplo, você tem fabricante só de transdutores. E aí, como é que a gente trata isso na esfera da certificação? De novo, eu vou ver como foi considerado isso no ensaio também. Porque acontece, eu tenho, por exemplo, um exemplo que a gente tem dentro lá, ele tem um monitorzinho, né, que é fabricado na Malásia, e o acessório dele é fabricado na Bulgária. Mas o relatório de ensaio que ele me mandou, ele considerou os dois produtos, por mais que sejam 2 unidades fabris. E nós cobrimos as unidades fabris no processo de autoria, entendeu? Então, a gente acaba, às vezes, relatando, dentro do processo do relatório de certificação do IMET, por exemplo, algumas unidades fabris. Né? Ou então, temos casos até que ele separou em 2 certificados, para falar a verdade. Né? Tem algum caso que ele falou, olha, esse cara aqui da Bulgária, eu vou entender como ele é um dispositivo médico, eu vou fazer um certificado só para ele. Porque ele tinha um ensaio, né? A principal resposta é, no momento do ensaio, ele considerou tudo isso daí. Né? Esse foi o ponto. Tem mais uma pergunta sobre acessório, que acessório é um terreno pantanoso. É polêmico acessório, hein? Se, por exemplo, eu sou um fabricante de acessório e a única coisa que eu estou alterando nesse acessório, por exemplo, é o conector, então vou fazer com que esse acessório sirva com o modelo A, B, C, D, F dos diversos fabricantes. Quando você recebe o test report, você vai gerar um test report, esse acessório ele tem que ter sido testado com todos os produtos aos quais ele se propõe servir? Essa é uma pergunta muito boa. Acontece o seguinte,
Acontece muito com endoscópio, sabia? A galera pega os endoscópios aí e fala assim, olha, eu vou usar esse endoscópio aqui só para, né, vou registrar só ele. Ah, mas esse meu endoscópio, ele faz com a marca A, B, C, D, E, F, G. Aí eu pergunto para você, né, será que esse produto foi testado com todas essas marcas? Agora, você pensa o seguinte, será que a processadora lá de imagem permitiu que você fizesse o teste com aquele acessório, né? Então, normalmente, o que a gente vê, difícil encontrar, Roberto, que aquele é o ensaio que atenda a todos. O que a gente consegue observar é que, se for da mesma marca, né, pega a mesma marca, eles ensaiam junto. Então, eles conseguem garantir a segurança e a eficácia daquele conjunto. Mas quando tira da marca, né, um fabricante só daquele acessório e quer juntar com um dispositivo médico, aí eu nunca vi o relatório de ensaio pronto. Mas a Anvisa vai pedir, né, que demonstre a eficácia e segurança, né? A preocupação da Anvisa, como eu falei anteriormente, a principal preocupação deles é a segurança e a eficácia. Então, você tem que ter, na verdade, você tem que ter uma sobreposição de tudo que você está falando, tanto na área da metrologia de certificação, quanto na área regulatória. Então, não adianta você testar, como eu falei anteriormente, não adianta você testar um modelo e querer registrar 5, porque a Anvisa, ela vai pegar no pé, vai falar, não, teu teste é para isso aqui, não é para aquilo lá. A gente tem até clientes que chegam vamos dizer, aos usos e costumes de testar um modelo que eles acham que é mais crítico e tentar registrar um monte de coisa que eles acham que é menos crítico. Às vezes até produto de diferentes naturezas. Ele fala, não, mas é que eu fabrico isso, fabrico aquilo, fabrico, por exemplo, válvula cardíaca. Então, eu já testei válvula cardíaca, eu acho que o meu teste, que é mais crítico, serve para tudo. Não, não é isso que a Anvisa entende. A Anvisa entende que pão é pão, queijo é queijo, presunto é presunto, e por aí vai, cada coisa no seu lugar. Tudo pode compor uma outra coisa, mas cada coisa no seu lugar. Exatamente.